pela estrada plana, toque, 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 guia o jumentinho, uma velhinha errante. Como vão ligeiros, ambos a reboque, antes que anoiteça. Toque, 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 a velhinha atrás, jumentinho adiante. Toque, toque, a velha vai para o moinho, tem 80 anos, bem bonito o rol, e com tudo alegre como um passarinho. Toque, toque, fresca como o branco linho, de manhã na relva a corar ao sol. Minha mãe cantava, aliás, minha bisavó cantava para minha mãe essa cantiga na hora de dormir. Não sei se cantava para minha avó não, minha avó não me contou, quem me contou foi minha mãe, então para minha mãe eu tenho certeza que ela cantava. Minha mãe e a minha bisavó eram assim, ó, super próximas uma da outra. Eu não conhecia essa bisavó, ela morreu antes de eu nascer, mas a minha mãe me contou muita história dela, e a minha avó também me contava histórias da mãe dela, da vovó Anita, bisanita, que era uma mulher muito severa, aliás, como todas da minha família, minha bisavó, minha avó, minha mãe, e eu acho que sou um pouco severa também. E essa minha bisavó era muito severa com as 3 filhas dela, minha avó e as irmãs dela, e sempre que via, ela muito prendada, essa minha bisavó estava sempre com as mãos ocupadas, fazendo algum trabalho com linhas e agulhas. Ela via alguma das filhas sem nada na mão, já ia dizendo, tá sem fazer nada, vai pegar uma agulha, vai serzer uma meia. A minha avó pegou linhas e agulhas, e aliás, muito bem, costurou maravilhosamente bem, bordava, fazia tapeçaria, tricô. Foi ela que fez o vestido de casamento da minha mãe. Foi ela que fez para mim, quando eu era pequena, várias das minhas roupas. Além de costurar, ela também bordava as minhas roupas. Inesquecível. Depois essa avó pegou pincéis também. Já com 54 anos, se tornou uma artista plástica maravilhosa, uma aquarelista, e expôs no Brasil, fora dele. Minha mãe não pegou linhas e agulhas, detestava trabalhos manuais, não gostava não. A minha avó, na época dela, a escola tinha essas disciplinas, né, de trabalhos manuais, e a avó dela, minha bisanita, é que fazia os trabalhinhos para ela entregar na escola, os deveres de casa, sabe? A minha mãe preferia pegar nos livros, ler, adorava ler, contar histórias, e adorava também, depois virou uma educadora, então ela também pegou a sua voz e virou psicopedagoga, e foi com a sua voz, os seus livros e sua teoria, minha mãe virou uma psicopedagoga maravilhosa. Eu peguei linhas e agulhas, fui eu que bordei, inclusive, esse figurino aqui com frases da minha mãe, da minha avó e da minha bisavó. A gente vai conhecer algumas dessas aqui. Mas eu também peguei os livros que minha mãe pegou, peguei lápis, comecei a escrever, também peguei minha voz e coloquei minha voz no mundo, virei uma atriz contadora de histórias. Eu costuro sonhos com histórias. Lá na Serra do Vai, mas não volta, vivia uma velha. E essa velha estava sempre ali no quintal da sua torre, pilando café. E enquanto pilava, cantava assim: Dom digidingará, digidinguere, digidingadinga. A veste do bobo, as iscatingará, o veste que dingadinga. Ninguém ia
E lá nessa Serra do Vai, mas não volta, né? Porque quem ia não voltava, dizia a lenda. Só que um dia eu hei de ir e hei de voltar, disse um rapaz aventureiro, corajoso, disposto a enfrentar perigos. Pegou seu cavalo, seu cachorro, sua espada e começou a subir a serra. Quando a velha ouviu o cavalgar do cavalo se aproximando, pegou 3 fios de cabelo da sua cabeça. O rapaz desceu, pediu arranjo e a velha então disse: pode ficar, menino, mas eu quero que você amarre seu cavalo, seu cachorro, sua espada com esses fios aqui, que eu tenho medo. O rapaz não desconfiou de nada. Amarrou o cavalo, o cachorro, a espada e entrou para casa convidado pela velha. Lá dentro, ela ofereceu para ele uma lauta refeição e os dois se fartaram. Depois, a velha convidou o rapaz para ir para o alpendre. E lá, meu netinho forte, esperto, quer lutar por divertimento? Mas que ideia! Ele disse sem jeito. A velha o atacou e não teve mais proveito. A velha tinha a força de 10 homens a lutar. O rapaz se esforçou muito, mas viu que ia tombar. Meu cavalão, me acode, ele gritou aflito. Meu cachorrão, me ajude, disse ele num grito. Minha espada me salve, ele perdia o conflito. Roça, meu cabelão, gritava forte a velha e o cavalo foi pro chão. Engraça, meu cabelão. O cachorro foi vencido e não cumpriu sua missão. Engraça, meu cabelão. Na espada deu um nó e não saiu do cinturão. Engraça, meu cabelão. O rapaz caiu vencido e foi jogado no alçapão. Os cabelos da velha viraram correntes e prenderam o cavalo, o cachorro, a espada, que não puderam socorrer o seu amo. E assim ele foi vencido e jogado no alçapão, junto com os outros rapazes. Mas este rapaz tinha um irmão que resolveu ir atrás dele até a Serra do Vai, mas não volta, mas ele ia voltar e ia trazer o seu irmão de volta. Montou no seu cavalo, pegou seu cachorro, sua espada e começou a subir a serra. À medida que ele ia subindo, ele ouviu a velha pilando café e cantando assim: dom dom tigidingará, tigidingueire, tigidingadinga, avesto boas, escadingará, esquidingadinga. O rapaz se aproximou, pediu arranjo. A velha arrancou rapidinho 3 fios de cabelo da cabeça, chegou perto dele e disse: pode ficar, mas você vai ter que amarrar seu cavalo, seu cachorro, sua espada com esses fios aqui, que eu tenho medo. O rapaz amarrou o cavalo, o cachorro, a espada e depois entrou, convidado pela velha. Lá dentro, já sabemos, ela ofereceu para ele uma gloriosa refeição e depois convidou o nosso rapaz para ir para o alpendre.
Ele disse sem jeito. A velha o atacou e não teve mais proveito. A velha tinha a força de 10 homens a lutar. O rapaz se esforçou muito, mas viu que ia tombar. Meu cavalão, me acode, ele gritou aflito. Meu cachorrão, me ajude, disse ele num grito. Ai, minha espada me salve. Ele perdeu o conflito. Engraça, meu cabelão, gritava forte a velha e o cavalo foi pro chão. Engraça, meu cabelão, o cachorro foi vencido e não cumpriu sua missão. Engraça, meu cabelão, a espada deu nó e não saiu do cinturão. Engrossa, meu cabelão, o rapaz caiu vencido e foi jogado no alçapão. Mais um rapaz vencido. E a velha, que não era boba nem nada, nem a gente aqui, nós sabemos, né, que em toda história, quando tem um irmão, 2 irmãos, sempre tem um terceiro que vem ali para resolver tudo. E a velha ficou pensando que provavelmente o terceiro iria vir. Será que ele ia conseguir vencer a velha? Ela se divertia pensando nessa ideia. Ela tinha uma razão parcial, que realmente tinha mais uma pessoa que viria para tentar ajudar, mas não era um irmão, era uma irmã. Sim, que vendo que os irmãos não voltavam, pegou sua espada, seu cachorro, seu cavalo, montou e foi até a serra do vai, mas não volta, com a certeza de que iria voltar. A velha demorou para perceber a presença da menina ali subindo a serra. Só se deu conta quando ouviu a garota assoviando. Quando a velha percebeu a presença da menina, pegou 3 fios de cabelo, foi até ela. A garota pediu arranjo e a velha: pode ficar, mas amarre seu cavalo, seu cachorro, sua espada, com esses fios aqui, porque eu tenho medo. A menina era esperta, desconfiou dessa história. Que história é essa de cabelo amarrar cavalo, cachorro, espada? Amarrou coisa nenhuma. Diz que amarrou, mas ó, não é dica de nada. Largou ali tudo meio frouxo e entrou na casa convidada pela velha. Lá dentro a gente já sabe que ela ia servir aquela alta refeição. Foi o que aconteceu, a menina comeu. Depois que descansaram um cadinho, a velha convidou ela para o alpendre. Minha netinha, forte, esperta, quer lutar por divertimento? Mas que ideia! Ela disse sem jeito. A velha atacou e não teve mais proveito. A velha tinha a força de 10 homens a lutar. A menina se esforçou muito, mas viu que ia tombar. Meu cavalão, me acode, ela gritou aflita. Meu cachorrão, me ajude, disse ela num grito. Minha espada me salve, ela perdia o conflito. Engraça, meu cabelão, gritava forte a velha, mas o grito foi em vão.
mas o grito foi em vão. Porque por mais que os cabelos da velha virassem corrente, eles não estavam amarrados nem no cavalo, nem no cachorro, nem na espada. E assim, os animais, os auxiliares, puderam correr para salvar a sua dona, a sua tutora. E assim, avançaram para cima da velha que pediu clemência, pelo amor de Deus, me deixem em paz, que eu vou dar um presente para vocês, eu dou uma recompensa. Não deu nem tempo da menina responder, porque a velha fez um gesto e soprou um vento muito forte. E surgiu uma cortina de fumaça, um roda-moinho, e nesse roda-moinho a velha desapareceu, deixando em seu lugar um ovo. Um ovo grande, um ovo grande. Nessa hora em que soprou o vento e subiu aquela cortina de fumaça, as janelas e as portas da torre se abriram. E aí o alçapão também se abriu, e os rapazes todos saíram, felizes da vida, libertos, agradeceram a menina. Os irmãos vieram até ela, abraçaram a irmã e entraram na torre e foram olhando cada cômodo. Dentro de cada cômodo tinha uma caixa, um baú cheio de ouro, de pedras preciosas. E quando eles saíram, estava lá aquele ovo grandão. Estavam com fome, pensaram que, vamos preparar esse ovo, né? A gente está com fome. Mas quando eles quebraram o ovo, ao invés de gema, de clara, ali tinham outras coisas. Tinha um caracol com uma mensagem: coloquem ele de volta na terra, para que vocês aprendam a amar a terra. Tinha um pássaro numa pequena gaiola. Abram a gaiola e deixem que ele voe, para que vocês aprendam a amar o ar. Tinha uma estrela do mar. Coloquem ela de volta no mar, para que aprendam a amar a água. E tinha um vidro, um frasquinho, hermeticamente fechado, que não deveria ser aberto nunca, para que aprendam a amar o mistério. Entender, na vida há sempre um mistério, uma resposta que a gente não vai ter. Lá em casa tinha uma velha, essa velha tinha uma cama, e debaixo da cama uma cumbuca, dentro da cumbuca um rato, no meio da sala um cachorro, perto da cumbuca um gato. Quando a velha subiu, a forquilha rachou, a cama caiu, a cumbuca quebrou, o rato fugiu, mas o gato pegou, cachorro ganhou, au, minha velha, você mesma que facilitou. Lá em casa tinha uma velha, essa velha tinha uma cama, e debaixo da cama uma cumbuca, dentro da cumbuca um rato, no meio da sala um cachorro, perto da cumbuca um gato. Quando a velha subiu, a forquilha rachou, a cama caiu, a cumbuca quebrou, o rato sumiu, mas o gato pegou, cachorro ganhou, au, minha velha, você mesma que facilitou. Era uma velha maga, que sabia muito
de todas as coisas, uma velha muito sábia. Ela sabia a cura, usar as plantas para curar gente e bicho. Conhecia todas as plantas. Ela morava numa casa, não era nem mesmo uma casa, era assim uma espécie de um curral, que parecia um curral abandonado, sabe, com umas paredes de pau a pique, um telhado de palha, assim. E a única luz que entrava aquela choupana era a luz que entrava pela porta, porque não tinha janelas. As pessoas achavam que a velha vivia num lugar imundo, inóspito, mas o que as pessoas não sabiam é que ali dentro as paredes eram caiadas e pintadas com paisagens magníficas. Uma tinha uma floresta com todos os seus tons de verde e a gente quase conseguia ouvir o sussurro, os silvos e os rastejares dos animais da floresta. Na outra tinha um jardim de flores, com flores de todas as cores e texturas, e a gente quase conseguia sentir o perfume dessas flores. E na outra tinha um mar infinito, e a gente quase conseguia sentir assim a brisa daquele mar. Era por isso que essa velha era sábia. Não só porque ela sabia curar a gente bicho, mas porque ela via o mundo de uma maneira diferente. E é isso que fazia dessa velha uma sábia. Até que um dia, a velha viu chegando ali pela beira do rio um cesto com 2 bebês, 2 crianças. E para ser mais interessante ainda, mais inesperado ainda, essas crianças tinham uma estrela de ouro na testa. A velha imediatamente acolheu aqueles bebês, levou para sua casa e arranjou lá um caixote velho, limpou, colocou uma almofada dentro, os lençóis macios, acomodou os bebezinhos ali, aquele caixote ao lado da sua cama. Era um menino e uma menina. Ficou ali até que eles dormissem. E depois foi até a cidade comprar leite para as crianças. E quando chegou na cidade, para sua surpresa, descobriu que naquele mesmo dia a rainha tinha dado à luz a um sapo e um gato. A velha achou que não podia ser assim uma coincidência estranha ela receber aqueles bebês exatamente no dia que a rainha pare um sapo e um gato. Ela achou que ali tinha coisa. Ela era uma velha maga, uma velha adivinha. Foi até a praça, foi falar com um contador de histórias, que era cego e que estava sempre ali na praça e sabia de tudo. E logo o contador de histórias contou para ela que o rei, como é que o rei tinha conhecido aquela rainha. Contou essa história, que era uma lenda que circulava, ninguém sabia bem se aquilo era verdade ou não, mas diziam que o rei, certa vez, estava passeando ali pela cidade de noite, disfarçado, com roupas simples para poder ouvir as conversas do povo de perto, e ouviu de uma janela, de um sobrado, a voz de 3 mulheres que conversavam, eram 3 irmãs. A irmã mais velha dizia que se ela se casasse com o rei, ela daria para ele ela teceria para ele, depois costuraria uma camisa, como ele jamais tinha vestido uma outra igual. A segunda dizia que, não, ela, se ela se casasse com o rei, ela ia tecer para ele um tapete maravilhoso, como ele nunca tinha pisado outro igual. A caçula, porém, fechou questão. Disse que se ela se casasse com o rei, daria para ele um par de gêmeos com uma estrela de ouro na testa. O rei, quando ouviu essa história,
Não esperou 2 vezes. Entrou no sobrado, perguntou quem é que tinha dito ali que ia dar para ele um par de gêmeos com estrela de ouro na testa. A caçula já fez assim, nem perguntou, nem quis saber, já pegou ela e levou-a. E a velha voltou para casa pensando em tudo aquilo. E ela, que era adivinha, magra, não era boa nem nada, logo pensou que as irmãs da rainha deviam ter ficado com muita inveja, né? Quando o rei entrou lá, já pegou a caçula para casar e largou elas lá. E a velha também soube que quem tinha ajudado a rainha na hora do parto tinham sido essas irmãs. E aí as irmãs dizem que nasceu um gato e um sapo e a rainha recebe 2 crianças coroadas com uma estrela de ouro na testa. Ó, esse é irmão desse. A velha logo entendeu que aquelas crianças eram filhas da rainha, que tinham sido substituídas por aqueles animais, provavelmente pelas tias. Mas a rainha, a velha, ó, não contou nada, com medo do que pudesse acontecer com as crianças. O que ela podia fazer era cuidar daquelas crianças o melhor que ela podia. E assim ela fez. Cuidou da menina e do menino com todo o amor que ela podia. E o tempo passou. E as crianças cresceram, fizeram 7 anos e chegaram na idade de aprender a ler e escrever. Só que a velha era analfabeta, não sabia ler e escrever. Mas ela entendeu que ela não poderia privar as crianças desse conhecimento. Então elas teriam que ir para a escola, teriam que sair daquele lugar preservado que a velha mantinha elas e ir até a cidade para ir até a escola. A velha já cortou umas franjas assim na cabeça deles para esconder as estrelas, arranjou ali uma sacolinha para cada um, botou um caderno, lápis, falou para eles irem para a escola de cabeça baixa, não falar com ninguém, aprender o que tinha que aprender e voltar direto para casa. E a menina e o menino eram muito obedientes, lá foram eles, foram para lá, foram para a escola e voltaram. Mas aquele trancetê de ir para a escola e voltar passava exatamente ali em frente ao castelo. E um dia, as irmãs da rainha, tias dessas crianças, viram o parzinho chegando, passando ali com a sacolinha indo para a escola e acharam as crianças muito parecidas com a irmã. E chegando mais perto perceberam um brilho que saía por debaixo da franja do cabelo delas. Essas tias também tinham lá seus sortilégios, sabe? E aí logo foram arranjar uma fruta meio mágica, espremeram num copo e era uma fruta que transformava pessoas em pedras. E aí se aproximaram das crianças com aquela conversa mole, que estava muito calor, se elas não estavam com sede, ofereceram o copo com a fruta espremida, as crianças ingênuas, sede, o caminho da casa da velha até a cidade era longo, tomaram aquele suco e viraram pedra. As tias saíram sorrateiramente, largaram as crianças estátuas ali, no meio da praça. A velha esperou os filhos, a filha e o filho voltarem. Como eles não chegavam, foi até a cidade. Quando chegou na praça, deu de cara com o menino e a menina ali, com estátuas de pedra. E a velha parou, calma para ver. E como era adivinha, entendeu que a solução sozinha ela não conseguiria, que ela teria que ir até a casa do sol para pedir a ele a cura para seus filhos. Montou em seu cavalo e lá se foi ela. Cavalgou, cavalgou. E quando atravessou o rio, quando ela estava se afastando, o rio perguntou: Ei, aonde vai a senhora? Eu vou até o sol buscar
achar a cura para crianças que foram viradas em pedra. Ah, então fale com ele. O sol tudo sabe. Pergunte a ele por que eu, um rio tão limpo, tão cristalino, por que não tenho peixes? Pode deixar. Voltarei com a resposta. E lá se foi a velha, cavalgando, cavalgando, até que chegou em frente a uma árvore grande, bonita, frondosa, dava uma sombra boa, e ela resolveu deitar ali para descansar um cadinho, aproveitar aquela fresca da tarde. E quando ela deitou ali, embaixo da árvore, a árvore: aonde você vai? Ah, eu vou até o sol buscar cura para crianças que foram viradas em pedra. Ah, então pergunte a ele que tudo sabe. Por que eu? É uma árvore tão bonita, tão frondosa. Por que eu não dou frutas? Voltarei com a resposta. E a velha montou em seu cavalo e partiu. Cavalgou, cavalgou, até que chegou na casa do sol. Quando chegou lá, quem a recebeu foi uma outra velha, a velha mãe do sol, que ouviu todas as questões que a velha maga lhe contou e disse: ah, pode deixar, vou tentar arranjar as respostas para vocês, mas ó, meu filho é muito bravo, sabe, ele não gosta de gente estranha aqui, quando ele vem, ele já vem queimando tudo, então você se esconda aqui nesse cantinho, que depois que ele chegar, eu resolvo as coisas com ele e só sai daí quando eu mandar. Ah, bom, a velha lá se escondeu, a velha mãe do sol ficou ali esperando o filho e logo o sol chegou. E já veio queimando tudo. Sinto cheiro de sangue real. Sinto cheiro de sangue real. Não, meu filho, calma, calma. É só um franguinho que eu cozinhei pra você comer. O sol se acalmou, sentou à mesa e começou a comer. Enquanto ele comia, a mãe perguntou: filho, por que um rio largo, profundo, tão cristalino, por que esse rio não dá peixe, hein? Olha, é porque ele nunca matou gente. E o sol continuou a comer. Filho, por que uma árvore tão copada, assim, tão frondosa, um tronco robusto, assim, por que essa árvore não dá fruta, hein? É porque tem um baú de dinheiro enterrado em cima de suas raízes. E o sol continuou a comer. Meu filho, como que a gente faz para curar a criança que foi virada em pedra, hein? Minha mãe, por que todas essas perguntas hoje? Não, é que eu fico aqui, né, distraída, sozinha, fico pensando bobagem. É só colocar em cima da cabeça delas um bocado de comida da minha boca, que o encanto se quebrará. E agora, me deixe comer. Claro, meu filho. E o sol continuou a comer. Daí a pouco: meu filho, olha uma poeirinha aqui na sua comida. E a mãe do sol foi lá e tirou um bocadinho de comida da boca do sol. O sol estranhou, mas continua a comer. Daí a pouco: ai, meu filho, aqui ó, mais um bocadinho sujo, aqui um fiapinho de cabelo. Mas o sol continua a comer. Daí a pouco: ai, meu filho, ai, minha mãe, o que é isso? Esse seu de comer hoje está muito porco.
quero mais. E o sol afastou o prato e foi deitar. No dia seguinte saiu cedo para trabalhar. E quando o sol saiu, a velha mãe do sol foi chamar a velha amada, deu para ela os bocadinhos de comida, deu para ela as respostas. E a mãe do sol saiu. Agradeceu muito, é claro, tudo que a velha mãe do sol tinha feito por ela e seguiu de volta em seu caminho. Ao passar pela árvore frondosa, sem falar nada, começou a cavar ali, ó, embaixo da raiz da árvore, e a árvore perguntou: ei, você conseguiu a minha resposta? E a velha, sem falar nada, continuava cavando: ei, você conseguiu minha resposta? Até que a velha tirou da terra um baú pesado, cheio de pedras preciosas, de moedas de ouro, tirou dali. E as raízes da árvore, quando se sentiram livres, começaram a se esparramar. E começou a nascer tanta fruta, e tanta fruta, e tanta fruta. A velha pegou algumas para levar pelo caminho. A árvore agradeceu e lá se foi a velha. Cavalgou, cavalgou, até que chegou ao rio. E o rio perguntou: ei, você já sabe a minha resposta? Sei, já vou te dar. E a velha continuou se afastando mais um pouquinho. E quando ela já estava assim, bem longe, aí finalmente ela respondeu: você não tem peixe porque você nunca matou gente. E naquela mesma hora, o rio foi se enchendo, 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 foi alagando tudo, ficou enorme. Não matou a velha, que conseguiu escapar, mas matou gente. E se encheu de peixe. E a velha seguiu seu caminho. Cavalgou, cavalgou, até que chegou lá na praça. Nos seus filhos virados em pedra, colocou os bocadinhos de comida em cima das crianças, que imediatamente desencantaram. Montaram no cavalo da velha e foram para casa. Em casa, de noite, a velha abraçada, sua filha e seu filho, ficaram sentados ali no sofá da casa, na cama deles, deitados, vendo aquelas paisagens maravilhosas no seu pequeno castelo encantado. Até que essa história desses acontecimentos todos começaram a circular na cidade, especialmente pela boca do cantador, que logo ficou sabendo de tudo e inventou uma moda de viola e espalhou essa história para todo mundo. E o rei, chegou aos ouvidos do rei, e o rei quis conhecer a velha e as crianças e convidou todo mundo para um almoço, para desespero das tias. A velha, antes de irem até o palácio, contou para as crianças que a rainha era aquela mulher enterrada ali na porta, era a mãe deles, contou toda a história e disse tudo o que ia acontecer. Ela já antecipou, né? Era adivinha, tudo que iria acontecer e como eles deveriam se comportar. Botou um chapéu na cabeça de cada um e lá se foram os três. Quando passaram pela porta do palácio, seguindo as recomendações da velha, as crianças beijaram a testa da rainha e disseram ao guarda que desenterrassem aquela mulher, que eles só se sentariam à mesa com o rei se ela se sentasse junto com eles. O rei, curioso para conhecer as crianças, sempre achando que seus desejos têm que ser cumpridos a qualquer preço, né, acostumado a ser mimado, tá bom, vai desenterrar a rainha, botaram lá toda suja na mesa e as crianças entraram e se sentaram na mesa. E serviram, então, uma deliciosa refeição para todo mundo, as tias super constrangidas, o rei super intrigado, querendo saber da história.
Mas todo mundo quieto, ninguém contava nada. Quando serviram os pratos, na mesma hora, a menina e o menino empurraram seus pratos em direção à rainha, para que ela comesse a refeição deles. Exatamente como a velha tinha previsto. As tias logo debocharam. Como é que vão caber 3 pratos, o dela e mais esses 2 na barriga dessa mulher esquelética? Só se ela tiver um monstro na barriga. Nessa hora foi a deixa. A menina e o menino tiraram seus chapéus dizendo: pois se na barriga dela coube uma coroada e um coroado, é claro que vai caber essa comida. Ela está morta de fome. Na hora que o rei viu aquilo, viu as estrelas na testa dos seus filhos, entendeu tudo. As tias ficaram passadas, né, minha gente? O rei estarrecido e a rainha aliviada. E a velha olhava tudo de longe, entendendo tudo. Na mesma hora, o rei mandou punir exemplarmente as tias, que foram presas no calabouço. E a rainha logo levaram ela para o quarto, para ela tomar um banho, vestir suas roupas reais. O rei admitiu as crianças no palácio. Será que a nossa história pode acabar aí? Eu acho que não, né, gente? E esse rei, não dá, né? Pois eu acho, sabe o que eu acho que aconteceu? O povo ficou, pela boca do nosso cantador, né, do nosso contador de história, ficou sabendo dessa história toda e o povo ficou revoltado com a crueldade do rei. Não tolerou mais aquela história da rainha ter ficado enterrada, dele não nem saber, dele ter acreditado nas mulheres, nas noras ao invés das cunhadas, ao invés de acreditar na rainha. O povo fez uma revolução, minha gente. Fez uma revolução. Tirou o rei do trono. Alçou a rainha ao poder. E a rainha elegeu a velha como sua primeira-ministra e conselheira. E elas juntas fizeram o povo eleger um conselho popular, que passaram a governar juntos ali aquele reino, sempre todo mundo conversando e decidindo de comum acordo as decisões para aquele reino prosperar. E não é que o reino ficou próspero e viveram felizes ali, todos com muita alegria e muita saúde? Eu acho que é assim mesmo que essa história acaba. Pois é, você sabe que essa história, essa velha, me lembrou muito uma história da minha avó, sabe? Que a minha avó, quando tinha uns 80 e tantos anos, ela era artista plástica, veio para São Paulo para ver a Bienal de Artes, né? E eu fui com ela. E aí a gente estava subindo a rampa da Bienal de Artes e tinha, não lembro mais o nome do artista plástico, mas tinha uns quadros. Bom, minha avó morreu com 100 anos, tá, gente? Então só para vocês entenderem, eu não lembro mais o nome desses artistas plásticos. E aí a gente estava subindo ali e eram uns quadros beges, em tons marrom, pontilhados, assim, tons meio pastéis, né, variando entre esses tons do branco ao bege, ao marrom claro e tal. E a gente estava entrando e eu achei aquilo meio sem graça, falei: vamos, vó, vamos lá pra dentro, que eu acho que lá dentro a gente vai ter coisas mais interessantes. E minha avó fez como a velha fez na história: calma pra ver, calma. Quando a velha parou ali, né, pra ver as crianças viradas em pedra, o que eu posso fazer? Calma, vamos pensar, não vamos assim, precipitado. E minha avó: calma, pra ver uma obra de arte não é assim, a gente tem que parar pra ver. E aí paramos as duas ali de frente àqueles quadros grandes, aquelas telas, e de repente começou a emergir daquelas manchas, daqueles pontilhados, uma paisagem, com volumes, era como se fossem umas montanhas, assim, com perspectiva, era uma coisa tão deslumbrante. E isso ficou como uma lição de vida pra mim, né? Calma pra ver, pra gente, porque a gente passa rápido e a gente não se aprofunda naquela situação, né? Naquela história, naquela paisagem, naquela amizade. Calma pra ver. E isso também me lembra uma outra história, um sonho de uma autora, que ela conta esse sonho dizendo que uma vez ela estava, a Clarissa Pinkola Estes, ela fala que ela estava sonhando e de noite ela sonha que ela estava em pé nos ombros de uma velha.
E aí ela olhou para a velha e falou, não, nossa, peraí, eu não posso ficar nos seus ombros, deixa que eu te coloco no meu ombro, eu sou jovem, eu que te carrego. E a velha disse, não, minha filha, é assim que tem que ser, você tem que ficar no meu ombro, olha para baixo. E a menina olhou para baixo, viu que embaixo da velha tinha uma outra velha mais velha que ela. Embaixo dessa outra velha mais velha tinha uma outra mais velha ainda, e outra mais velha, e outra mais velha, e outra mais velha. E para terminar esse repertório das velhas, eu vou cantar para vocês uma ciranda que eu compus a partir de um poema escrito pela minha tia-avó. Quando ela devia ter uns 80 anos assim, ela escreveu esse poema. E aí, quando ela fez 90 anos, eu compus a ciranda para dar de presente para ela. Que a vida é roda a girar, é a roda que gira pra vida passar. Vida nossa, vida alheia, vida vazia e vida cheia. É gente que nasce e gente que cresce, o amor reforçado que engrandece, agigantado, pronto a suportar medos e alegrias da vida continuar. Porque a vida é roda a girar, a roda que gira da vida passar. Vida nossa, vida alheia, vida vazia e vida cheia. A felicidade sempre aparece para quem se arrisca, ela se oferece. Durezas e distúrbios você vai lutar, coisas que sempre valem, da roda sempre a girar. Porque a vida é roda a girar, é a roda que gira pra vida passar.